Oi, pessoal, como vão? Neste pequeno vídeo, vamos estudar um pouquinho as contrações. É um fenômeno gramatical a partir do qual duas palavras se unem ou se contraem para formar uma palavra nova. As contrações não são uma classe gramatical em si. Sim, é um fenômeno que acontece a partir de outras duas palavras ou duas classes que se unem. Na língua portuguesa temos muitas contrações, muitíssimas, e muitas delas são de uso obrigatório, como estas que nós vamos estudar aqui, sim? Vamos ver aquelas preposições que se usam, que se formam da união das preposições a, de, em, por, com os artigos definidos, o, os, a, as. Recomendo que assistam também ao vídeo de Jairo Beraldo, que está postado na plataforma, porque aí também fala dos artigos, fala das contrações e também dá as contrações que se formam com os artigos indefinidos, que eu não vou falar neste vídeo. Então vamos lá. Aqui vemos os artigos definidos e indefinidos. O primeiro que devo falar é que esses artigos se utilizam da mesma maneira que em espanhol, e outra questão que eu devo falar é que vocês não estão obrigados a conhecer as categorias gramaticais, mas na hora de explicar eu devo falar, sim? Na primeira linha, vemos os artigos definidos em português, o os, a as, que correspondem aos artigos do espanhol, el, los, la y las. Por ejemplo, en español digo el nene, los nenes, la nena, las nenas. Em português vou falar o menino, os meninos, a menina, as meninas. E os artigos indefinidos, na segunda linha, uns, uma, umas, que correspondem aos que nós temos em espanhol, unos, una, unas. Qual a diferença entre artigos definidos e indefinidos? Nós vamos entender bem quando vejamos os exemplos. Mas os artigos definidos usamos na maioria das vezes quando falante e ouvinte sabemos do que estamos falando e quando eu vou me referir a uma pessoa, objeto ou situação em particular. Os artigos indefinidos são utilizados quando eu falo de objetos quaisquer, que não estou particularizando. Por exemplo, vou dar um exemplo em espanhol. Vi una persona en la calle. Vi a la vecina en la calle. Sim? Primeiro falei uma pessoa. Uma pessoa pode ser qualquer. A vizinha, uma pessoa estranha, não sei. Mas quando falo vi a la vecina, cuando uso el la en lugar de una, estoy especificando, ¿sí? Otro ejemplo, vi una remerita re linda, una remerita. Vi la remerita que me gusta, es esa en particular. Esa es la diferencia entre artículos definidos e indefinidos en español y de la misma manera se usa en portugués. Esto no necesitan pensarlo tanto ni acordarse. Es para que se den cuenta que el uso que vamos a hacer en portugués es el mismo. Vejamos alguns exemplos. Comprei um livro com artigo indefinido Comprei o livro que eu queria. Aí utilizo o artigo definido o, porque é esse livro e não outro. Estudamos uns verbos. Estudamos os verbos terminados em ar. Quando digo estudamos uns verbos utilizando o artigo indefinido uns, podem ser quaisquer verbos, sim? Quando digo os verbos terminados em ar, são esses, especificamente os terminados em ar, sim? Então, a questão do artigo definido é que particulariza, especifica. Vi uma professora na sala de aula, vi a professora de português na sala de aula, ¿sí? En el primer ejemplo digo, vi una profesora, puede ser de cualquier materia, pero después digo, vi la profesora de portugués. La profesora es esa en particular, la de portugués.
temos que realizar umas tarefas, temos que realizar as tarefas de português, sim? Então, as contrações, desculpem, as contrações que nós vamos estudar vão se formar a partir dos artigos definidos. O, os, a, as. Vejamos a seguinte página. Aqui começamos já com as contrações. Primeiro vamos ver as contrações que se formam a partir da preposição a. Essa preposição existe também em espanhol, quando digo voy a trabajar, voy a casa. Bueno, hoy a la noche nos juntamos, bueno, ahora no, pero si pudiéramos, a la noche nos juntaríamos, ¿sí? Ahí está la preposición a. Na língua portuguesa se usa da mesma maneira, só que quando essa preposição se encontra com os artigos, obrigatoriamente em português, devo formar a contração. Así como en español no puedo decir voy a el supermercado, tengo que decir obligatoriamente voy al, en portugués tengo que unir la preposición con el artículo en todos los casos, ¿sí? Con el artículo masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural. Entonces ustedes van a ver, estão vendo no quadro os artigos o, os, a, as, e a preposição a, que ao unir-se com cada um desses artigos, forma as contrações ao, aos, a y as. Si nosotros la tradujéramos, yo no lo traduje acá en la diapositiva, pero si la tradujéramos, la contracción au significa al. La contracción aus significa a los. La contracción a con acento grave, ese acento que está al revés, significa a la. La contracción as con acento grave significa a las. Então vejamos os exemplos. Ele toma banho ao meio-dia. ¿Sí? Ele se banha ao meio-dia. Comecei a faculdade aos 20 anos. Empecé la facultad a los 20. ¿Sí? En español digo a los. En portugués tengo que juntar y decir aos. Ele almoça a 1h em ponto. A la 1 em punto, ¿sí? Esse a com acento grave significa a la del espanhol. Nós voltamos para casa às 22h30. Volvemos a casa a las 22h30, ¿sí? Vejamos outro caso. As contrações formadas a partir da preposição de. Novamente os artigos e quando a preposição de se encontra com eles, devemos formar obrigatoriamente estas contrações. Do, dos, da, das. Si las tradujéramos, tenemos do significa del, dos significa de los, da significa de la e das significa de las. E aqui alguns exemplos. Ele é estudante do nível 1, del nível 1. O professor falou dos verbos, de los verbos. Você é da cidade de Caseros? Vos sos de la ciudad de Caseros. Nós voltamos das férias antes da quarentena. Volvimos de las vacaciones antes de la, aí aparece outra, quarentena, sim? Vejamos agora as contrações formadas a partir da preposição por, sim? Quando a preposição por se encontra com os artigos o, os, a, as, vão se formar as contrações pelo, pelos, pela e pelas. E aqui temos alguns exemplos. Passei pelo correio, nas férias passeamos pelos morros de Porto Belo, um ônibus passa pela Avenida Tiradentes, costumo estudar pelas manhãs. Sim,
Estas contrações também são de uso obrigatório, sim. Não podemos jamais falar passei por o correio, passeamos por os morros. Não, de jeito nenhum. Devemos formar e utilizar as contrações. Como nas outras telas, nas outras páginas, eu não traduzi, mas vou falar. Pelo significa por el, pelos, por los, pela, por la e pelas, por las. Às vezes é útil fazer a análise em espanhol para perceber como é que devemos utilizar em português, sim? Mesmo assim, com o correr dos meses, dos anos, o melhor seria que vocês pudessem, desculpem, estar pensando diretamente em português. Mas nos começos é útil pensar como utilizamos em espanhol para perceber que contração corresponde. Finalmente, vamos ver as contrações que se formam com a preposição em. Quando a preposição em se encontra com os artigos, forma as contrações nunus, nanas. A contração nu significa en el. A contração nos significa en los. A contração na significa en la. E a contração nas significa en las. Exemplos: ele mora no Brasil. Vive en el Brasil. As trilhas mais bonitas estão nos morros. Los senderos mais lindos estão en los morros. Você estuda na Faculdade de Humanidades? Vos estudias en la Facultad de Humanidades? A luta acontece nas ruas. La lucha sucede en las calles. Sim? O importante aqui é considerar que estas preposições são de uso obrigatório, é dizer que devemos aprender e devemos utilizar. Eu vou deixar algum exercício para praticá-las. Bom trabalho e qualquer dúvida já sabem que podem perguntar.